A paz do Senhor Jesus, igreja. Aqui quem fala é o pastor Agno Santiago, do Ministério Suzon. Esse é o segundo vídeo da nossa série Livros que Li. E o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o livro A Transferência, do pastor Dan Duque. O objetivo dessa série é tentar trazer o máximo de informações para você a respeito de livros que eu já li, e te trazer uma segurança teológica, de base bíblica, uma opinião minha de um pastor a respeito daquele determinado livro. E aí você vai poder usar essas informações para decidir se você quer ler esse livro realmente ou não, se é uma boa dica de leitura para você ou não. Então a ideia não é dar uma palavra definitiva a respeito da leitura, mas é expressar a minha opinião a respeito desses livros que eu já li. Eu vou falar de livros que gostei, que me apaixonei, que influenciaram meu ministério, que mudaram minha vida, mas eu também vou falar daqueles livros que eu li e não gostei, mas não é o caso de hoje. Hoje eu quero falar do livro A Transferência, do pastor Dan Duque, apóstolo Dan Duque, do Ministério Uma Chamada para as Nações. Esse livro é bem pequenininho, você percebe aqui, né, pelo tamanho da minha mão. É um livro bem pequeno, mas muito poderoso, tá? Essa é a foto do nosso companheiro, certo? Dan Duque. Esse livro, A Transferência, ele fala da necessidade. Ele primeiro fala que a transferência é algo possível, e ele vai falar dos meios de se fazer essa transferência, a transferência da unção, né? Ele fala da necessidade de se desejar, de se querer essa transferência, essa unção, que a unção não é para ser retida, mas é para se compartilhar, que não se deve reter aquilo, né, que nós recebemos. E ele vai falar os mecanismos, ele vai falar a importância de se transferir, ele vai falar da importância de não tocar a homens, mas tocar a unção desses homens. E ele vai falar de como você pode fazer isso, e dentre tantas coisas interessantes que ele fala nesse livro. Se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que eu gosto de marcar. Então os meus livros, toda a leitura que eu faço, eu acabo marcando, né, aquilo que eu acho mais interessante, aquilo que eu acho mais, uma página inteira circulada, realmente eu acabo destacando, né, aquilo que eu julgo mais interessante, aquilo que está realmente me ensinando, me instruindo. E eu falei no outro vídeo também que eu pego essa marcação e eu transcrevo, literalmente, as palavras que estão no livro, aquilo que foi dito no livro ali que me marcou, que me tocou, e também aquilo que o Senhor vem através do seu Espírito por revelação e me inspira e me traz um entendimento, um conhecimento que às vezes nem está no livro, mas através daquela informação, algo que o Senhor quer trazer a mim, eu também transcrevo aqui. E eu quero trazer um breve resumo. O objetivo não é fazer um vídeo muito longo, mas eu quero trazer um resumo do livro. E antes de mais nada, eu quero citar o texto bíblico que o Dan Duque, num dos capítulos, ele fala ele cita esse texto, e de fato foi o texto que mais me marcou de todos os textos que ele cita aqui. Tem lugares no livro que eu sublinhei e escrevi tem tudo a ver comigo isso aqui. Já tem lugares que eu coloco uma exclamação, que eu preciso voltar ali e prestar mais atenção naquilo. Enfim, eu vou lendo e vou realmente me alimentando do livro. Eu gostei muito desse livro, aprendi muito com esse livro, mas eu quero trazer o versículo que o Dan Duque cita, que está em 1 Samuel, no capítulo 10, os versículos 6 e 7 do 10º capítulo de 1 Samuel, onde vai estar escrito assim: o Espírito do Senhor, isso nas minhas palavras, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, com os profetas.
e tu serás mudado em outro homem. Esse é o versículo 6, e eu já tinha lido, eu já li 1º e 2º Samuel já, gostei muito dos 2 livros, tem toda uma doutrina ali para a igreja, apesar de ser no Velho Testamento, mas eu não me lembrava, não me recordava com detalhes dessa passagem. Essa passagem é quando Saul sai para procurar, para buscar as jumentas de seu pai, e ali Samuel unge ele rei e dá essa orientação para ele. Falou: olha, você vai encontrar homens, profetas, que estão descendo do monte, e eles serão precedidos por tambores e tamborins e muita música, muito louvor. Isso vai chamar a atenção, vai chamar a sua atenção. Então você cola nesses homens, e esses homens eles profetizarão ali, e o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Então você vai profetizar juntamente com aqueles homens, e tu serás então, depois desse processo, tu serás mudado em outro homem. Há ali um processo de transformação, e é justamente isso que a unção de Deus faz na vida do homem, faz na minha vida, faz na sua, e ainda fará. Então, por isso da importância dessa transferência, de você buscar andar com homens e mulheres de Deus, que possuem algo que Deus tem para você. Então você deve perseguir isso, e foi a orientação de Samuel para Saul: olha, você vai procurar por esses homens, e você então será mudado em outro homem. O versículo 7 vai dizer assim: e quando acontecer estes sinais, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então há um preparo, há uma origem nessa unção, há um porquê dessa unção, há um mover nessa unção, e há uma consequência dessa unção, porque essa unção não é um poder para te tornar um super-homem, não é algo para te tornar melhor do que ninguém. Pelo contrário, isso te responsabiliza ainda mais, de maneira que você precisa entender que aquilo que Deus vai fazer através de você, Ele primeiro vai fazer em você. Dan Duque fala isso no livro, de maneira que você precisa entender que a unção que Deus tem para você, ela não vai vir diretamente do céu, ela vai vir através de alguém, porque a graça de Deus ela opera no corpo, né? Na multiforme graça de Deus. Então aquilo que você vai transmitir, você precisa ter, não é simplesmente algo que você vê numa pregação, numa ministração, ou que você ouviu, ou que você leu, mas é algo que você realmente tem dentro de você. Então precisa ser algo no coração de Deus, nascido no coração de Deus, transmitido a você através de alguém, para que de você também flua para outro. Então acaba sendo um ciclo, há uma sequência nisso aí. Então esse texto vem de 1 Samuel 10, vem para dizer justamente isso, que Saul, apesar de ter sido ungido rei, ele precisava receber algo de alguém, e não só de Samuel, né, como o profeta ali sobre aquele povo, mas também de outros profetas que vinham ali, ele iria encontrar no caminho, e então sim ele seria mudado em outro homem, e então a partir daí ele iria, né, poder operar naquilo que achei interessante o versículo 7, faz o que a ocasião pedir, porque muitas vezes a unção que nós buscamos, nós não podemos buscar uma unção para nós operarmos aquilo que nós queremos operar, ou da forma que nós queremos operar, ou no tempo que nós queremos operar. Então esse versículo vai dizer de que há um Espírito do Senhor que se apoderaria de Saul, que ele profetizaria junto com aqueles profetas, então ele seria mudado em outro homem. E aí o verso 7 começa dizendo assim: e quando acontecer estes sinais, ou seja, tem um tempo determinado para isso, não é quando a gente quer, não é a qualquer momento, mas quando acontecer estes sinais, faz o que a ocasião te pedir. Você vai operar diante da necessidade, você não vai operar da forma que você quer, mas o que o corpo precisa. Se hoje é o momento de você operar com libertação, se hoje é o momento de operar com uma palavra de fundamento, se hoje é a ocasião que vai decidir, é o desejo do coração do Senhor que vai ser manifesto através das nossas vidas. E aí então Samuel termina dizendo: porque Deus é contigo. Então esse livro é poderoso,
foi aqui que eu encontrei essas informações, isso me edificou muito, né? Logo na introdução, no prefácio do livro, eu já coloco um amém bem grande, porque de fato ele vem falar aqui da transferência, vai falar aqui de como a transferência acontece. A palavra, o livro de Danduque vai dizer aqui, eu quero compartilhar com você, a unção pode ser transferida por palavras escritas, como esse livro, por exemplo. Eu creio que eu recebi do próprio Danduque, do livro, das palavras escritas de Danduque, eu recebi, né, esse entendimento a respeito da unção e da transferência. Também palavras faladas, isso é mais comum acontecer no nosso meio, a gente vê nos nossos cultos, né, as palavras sendo liberadas sobre pessoas, sobre a igreja, o corpo de Cristo, e essa unção vindo transferida ali, né? Eu mesmo, depois desse livro, eu passei a ministrar diferente. Teve um culto que eu ministrei na cidade de Vitória da Conquista, onde eu falava justamente a respeito dessa unção, dessa transferência, porque a ministração foi a respeito de você compreender que mais importante do que a presença de Deus é ter a companhia de Deus. E aí eu comecei a falar disso, e no final o Espírito do Senhor me levou a orar por pessoas, transferindo essa compreensão, porque eram pessoas que iriam ir mais fundo no Senhor, em Deus, e iriam começar a viver essa experiência da revelação da companhia. Então eu disse, olha, quem quiser vir, nós vamos orar, não porque nós somos melhores do que alguém, mas há algo em nós que precisa ser transmitido, precisa ser impartido, precisa ser compartilhado. E algumas pessoas vieram ali e o Espírito do Senhor pôde passear, e através das orações, das palavras faladas, eu pude transferir e até mesmo receber, ouvir os testemunhos do que aquele culto, do que aquela palavra liberou na vida de algumas pessoas que foram ali à frente receber. Também o Danduque vai falar sobre a transferência através da música, e certamente você, como eu, já deve ter tido uma experiência a respeito de ouvir uma canção, ouvir uma melodia e receber ali uma transferência de uma unção, de uma palavra profética, de um entendimento sobre algo que antes você não entendia. Também pela imposição das mãos, isso tudo o pastor Danduque ele traz à luz da palavra, amém? Ele mostra na Bíblia como que onde que está escrito isso a respeito dessas definições de transferência por palavras escritas, por palavras faladas, pela música, pela imposição das mãos e pelo óleo. O próprio exemplo da unção do rei Davi, que foi a unção com óleo, né? Então ele vai citando os exemplos dentro da palavra. Outra coisa que é super interessante observar quando ele fala isso logo no começo do livro. Eu não vou falar tudo, quero deixar você interessado em ler o livro, mas ele vai falar da mulher do fluxo de sangue, porque ele diz que ela determinou o que ela receberia, né? Ou seja, a unção é consequência do nosso apetite, da nossa fome por Deus. Quando você vai ao culto, você não tem que esperar o que os louvores, né, vão dizer, ou a palavra daquele pregador, ou de repente aquela oração, aquele clímax do culto, aquela oração de poder. Não, é você que define o que você quer receber. E aquela mulher, apesar de estar proibida de ir à multidão, porque era considerada imunda pela tradição ali, pela cultura daquela época, mas ela decidiu no seu coração, não, eu vou lá, eu vou tocar, e se eu tocar eu serei curada. Então há uma definição, há uma certeza, uma convicção, uma fé convicta no coração daquela mulher. Então ela parte buscando aquilo, e ela não recebeu nada de diferente, ela recebeu justamente o que ela foi buscar. Então quando você for para o culto na sua igreja, a partir de agora, a partir da leitura desse livro, que isso aconteça com você como aconteceu comigo, que você vá convicto, que você vá decidido a buscar algo de Deus, que haja uma expectativa no seu coração a respeito do próximo culto, a respeito do próximo encontro com Deus, a respeito do próximo quarto, porque muitas coisas que
que eu venho entendendo através dessa leitura desses livros, é que tem coisa que é para o quarto, tem coisa que é para a intimidade, mas tem coisa que é para o público, tem coisa que é para o culto, que é para a congregação, tem coisa que só vai acontecer com uma transferência. Por exemplo, se você vai receber a transferência através de alguém, essa transferência, muitas das vezes, ela vai acontecer nos atos do culto. Mas se for uma transferência por palavra escrita, como foi o caso dessa leitura, você pode receber essa unção transferida através da leitura do livro ali no seu quarto. Então, é preciso entender, e Danduque vai falar disso, que você precisa querer essa unção. Porém, esse querer precisa estar alinhado ao coração de Deus, de maneira que você queira o que Deus quer para você. Senão você vai rodar 40 anos no deserto e não vai entrar em Canaã, meu amigo. Não tem meio termo. É importante querer, mas tão importante quanto querer é querer o que Deus quer, para que isso aconteça. Então é necessário ter esse coração alinhado. Enfim, eu quero encerrar por aqui. Eu não quero contar o livro todo, mas de fato eu quero aguçar, eu quero despertar em você essa curiosidade, esse interesse por essa leitura. A Transferência, do apóstolo Danduque, tá? É um livro é um livro fino, tá? É um livro pequeno, mas muito poderoso, e você vai poder se alimentar, você vai poder beber e se servir da mesa do Senhor em relação a essa palavra. Amém? Eu oro para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, para que o maior número de pessoas receba essa palavra, para que o maior número de pessoas leia esse livro, porque de fato a igreja dessa última hora, ela precisa receber aquilo que o Senhor tem disponibilizado e liberado para ela. Mas como receber se não entende como chegar lá, né? Como que a igreja vai receber se ela não entende os passos, os caminhos? E de fato, Danduque tem sido vida na minha vida, e poder ter lido esse livro dele, como também já li outro, poder ter lido esse livro para mim foi muito edificante. E só para você saber, esse livro ele foi um presente do próprio Danduque, quando na conferência do Clamor em Porto Seguro, no ano de 2018, ele foi ministrando justamente sobre essa expectativa da transferência. Ele disse: olha, a melhor maneira de transferir para vocês tudo isso que eu estou ministrando aqui, claro que ele orou por algumas pessoas, impôs as mãos sobre algumas pessoas, mas ele disse: aos pastores que estão aqui nesse evento, não dá para todo mundo, mas para os pastores, quem for pastor, vai lá no fundo e vai pegar um livro, A Transferência. Ele deu, na verdade, 2 livros. Um desses 2 livros foi esse aqui. E eu prontamente corri lá no fundo da igreja e peguei o meu livro. E ele falou: ó, foi dado mesmo, foi de graça, não foi cobrado. Ele disse: a melhor maneira de eu transferir para vocês é dessa forma. Então eu estou ofertando no ministério de vocês um livro de cada dos 2 que ele tinha trazido para o evento. Então vocês vão lá e recebam essa transferência. E aí eu prontamente corri lá e garanti o meu exemplar. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz naquela conferência, foi ter ido buscar esse livro, porque realmente não deu para todos os pastores presentes, e eu teria ficado sem. E talvez esse vídeo não teria chegado até você, e talvez você não teria tido a oportunidade de ouvir falar sobre isso. Enfim, o assunto é vasto, né? É amplo, mas eu quero deixar aqui a minha contribuição, né? Em relação à sua leitura, ao seu ministério. De repente você que está me assistindo é uma ovelha que busca informações a esse respeito. De repente você que está me assistindo é um pastor, né, que gostaria de entender um pouco sobre isso. Enfim, eu espero estar podendo contribuir com o seu ministério, com a sua vida espiritual, com a sua caminhada em Deus, e que essas palavras desse pequeno, poderoso livro possa chegar até você e gerar vida na sua vida como gerou na minha.
Amém? Graça e paz, fica com Deus e até o próximo Livros que Li, no canal do YouTube do Ministério Suzon.